você pode amar o próximo como a si mesmo? A hora que você entender que não existe o próximo. Que é tudo uma coisa só, é tudo uma mesma energia, um mesmo flow. Eu comecei a fazer um mergulho muito profundo para dentro, para entender o que eu tinha descoberto, o que tinha acontecido na minha mente. Mergulhei na neurociência, fiz pós-graduação em neurociência, mergulhei em tudo que tinha da psicologia. E nesses mergulhos, de repente, me veio o que foi acontecer. Me veio, assim, que é o que eu chamo das 7 lentes da transformação. Então, essas 7 lentes, tem elas tatuadas aqui, ó. Elas são gratidão, humildade, fé. As 3 primeiras intrínsecas. Sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. Esses são os sentimentos que foram gerados dentro de mim para mim sair daquele momento. Mas como é que eu fui chegando nela? Eu falei, gente, quando eu tô mal, o que é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é olhar tudo que tá bem na minha vida. Sempre gratidão. Então eu falei, o que no estoicismo me trouxe essa gratidão? Aí eu olhei lá, foi o conceito de amor fati. Da gente amar o destino, amar tudo que nos acontece. O bom ou o ruim. Exatamente. Até porque dentro do próprio estoicismo você começa a ver que não tem bom ou ruim. As coisas simplesmente são. Como tem que ser. Elas mesmo são, que a gente não entenda. O que as torna boas ou ruins é simplesmente o nosso julgamento. Elas só são. A hora você fala, bom, então é pegar qualquer coisa, mesmo as mais difíceis, as doenças, as crises, os problemas financeiros, relacionamento, tudo. Ame aquilo. Ame aquilo como um aprendizado que a vida está te dando para você evoluir aquilo que você precisa. Aquilo que vem na sua ficha de cadastro. Ó, você tem que evoluir isso, tá aí, evolui isso aí. É a sua oportunidade. Aí depois falei, bom, tá bom, eu agradeço que eu tô vivo, né? Só da gente estar vivo, né, Bia? Já falo, gente, nos meus treinamentos, eu falo para as pessoas, a hora que estão lá, falo, quem aí tem problema? Quem aí, se eu te desse R$1 milhão, você ficaria feliz? Aí a pessoa fala, sim, lógico. Eu falo, e se você não pudesse acordar amanhã, você pegaria R$1 milhão? Não valeria de nada. E se você só não enxergasse, só não falasse, só não andasse, só não tocasse, perdesse uma mão, um pé, você pegaria o dinheiro? Não. Então você já tem tudo. E se alguém que você ama perdesse esses atributos, você trocaria pelo dinheiro? Não. Você já tem tudo. Olha aí, você está focado numa coisinha ou outra. Está focado na ausência. Na ausência, que não tem. Na escassez e não no que você já tem. Exatamente. Então, eu falei, a gratidão me ajuda a vir para esse lugar. Aí quando eu mergulhei na neurociência, eu falei, bom, então quando eu sinto gratidão, neurologicamente falando, ele ativa meu neurocórtex, me traz dopamina, oxitocina, desativa a amígdala, tira o cortisol e eu mudo o químico do meu corpo. Ó, interessante. Então, uma prática teoricamente fugaz. De constatação. Ela muda o químico do seu corpo. Ué, então é por isso que funciona. Aí depois a segunda lente, né? Falei, humildade. O que nos iguala a todos, Bia? O que nos deixa eu, você... A morte. A morte. Todos nós iremos, tá todo mundo na fila. A gente nasce... Você não sabe nem se a fila segue uma ordem natural. Não sabe nada. Pode ser que alguém inverta a vaga nessa fila. A gente pode jogar para frente, alguém pode jogar a gente para trás. Mas não sabemos nada. A finitude gosto de dizer que a gente nasce para dar 80 voltinhas em torno do Sol. Eu dei 47. Nessa média, falta 33. Talvez eu tenha um bônus, talvez não. Talvez eu termine a volta no meio dessa. A gente nunca sabe. Nunca. O que a gente sabe é o que a gente tem agora. Esse momento, esse exato momento é tudo que a gente tem. E o conceito de memento mori dentro do estoicismo foi o que me ligou a essa chave. Lembre-se de que somos mortais, né? Os imperadores vinham. Memento mori. O César falava, fale no meu ouvido quando eu chegar naquele triunfo, cheio de dinheiro, cheio de coisa, cheio de espólios de guerra, venha no meu ouvido. Memento mori, memento mori. Lembre-se que você é mortal. E é incrível, porque quando eu comecei a fazer essa reflexão, eu falei, gente, quando que eu fiz a reflexão de memento mori mais profunda da minha vida? Foi quando eu estava na UTI. No Covid. No Covid. 2021. Ali eu fiz a reflexão todos os dias, várias vezes por dia. Eu falei, pode ser que eu não volte desse quarto. Aí você começa a fazer o inventário, né, da vida, né? Exato. Que a gente deve fazer sempre, né? Todos os dias. De vez em quando a gente tem que falar, gente, se acabasse hoje, no que eu caminhei, no que eu estagnei, no que eu poderia fazer melhor. Exato. É um hábito que a gente tem que ter. Tem uma frase... O momento mori tem que ser Tem que vir de diário. Vez em quando. Tem que ser. Marcos Aurélio tem uma frase que ele diz, você poderia deixar sua vida agora, deixe isso determinar o que você faz, diz ou pensa. Então, quando eu comecei a olhar, eu falei, gente, e aí, o que é importante? O que é relevante? Eu vou levar algum dinheiro embora? Eu vou levar algum título, alguma pós? Nada, você não leva nada.
Então, por que você está tão preocupado com isso aí, que você não sabe quanto tempo você vai usar? Não é sobre isso. Aí depois a gente vem para a terceira, que é a fé. Eu não sei, eu acredito que você tem bastante fé também, né? Inabalável. Apesar de não ter nenhuma religião formal. Eu também, eu sou em busca da espiritualidade, o sutil, direto com Deus. Respeito todas e acho as que todas funcionam todas. muito bem. Também. Acho que todas, porque não é sobre elas. É sobre você olhar para dentro, se entregar e conectar. Então, se aquele que você pode subir a montanha de corda, cavalo, de helicóptero, do jeito que você quiser. Se você acreditar e subir, você vai chegar lá. Deus está em cima. É o todo. Exatamente. É o tudo, né? E se você praticar o bem, você vai fazer a caminhada. Exato. Então, eu acredito nisso. E a fé, para mim, virou um negócio que não é sobre... Eu falo que eu nem tenho fé, na verdade. É além da fé. Para mim, simplesmente é. Esse copo tá aqui, tá. Tem fé? Não, ele tá aqui. Para mim, é muito mais Deus que isso. Deus é, né? Deus é. Foi e sempre será. Exato. Ponto. E nós somos parte dele, né? Aquela imagem e semelhança, mas para mim é como uma gota do oceano é o próprio oceano. E nós somos uma gota de energia desse essa todo. Fonte suprema da criação. Exato. Então, Deus está em nós estamos em Deus. E quando você começa a entender essa fé... Fala, Deus é ordem, o universo é ordem, o universo não é caos. Você não vê nada saindo desordenado. A hora que você olha a microcélula, o nosso átomo, o elétron girando em volta, né? Agora tem a teoria das cordas, aquele que dá o tom, que vira aquilo ali, nós somos aquilo. E a hora que você olha no macro também, tudo é ordem, né? O nascer do sol, tudo é perfeito. Não é caos de jeito nenhum, né? Não é. E eu falo para as pessoas, você acredita em Deus? Mas você acredita de verdade ou mais ou menos? Não, acredito. Então, por concepção, Deus é perfeito, né? Senão não seria Deus. Então, se ele é perfeito, você acha que ele esqueceu de você hoje, tá meio distraído? Ou você acha que isso é pra você? Isso é pra você. Então, assume, resolve, é tudo bom. Ame, amor fati. Essas três, então, Bia, me ajudaram que é a base, né? Buraco. É o triângulo inicial. É a base, né? Gratidão, humildade e fé. Porque se você tem gratidão, humildade e fé, você não tem medo. Se você não tem medo, você não está ativando sua amígdala, você não está sobre ataque, você não está em luta e fuga, você não está com cortisol, você está com dopamina. Aí você faz, você está destruindo levanta, a si mesmo. Você não está se destruindo, você está recompondo sua célula, sua biologia está funcionando. É só sair desse lugar do medo. E se você tem medo, você não tem fé suficiente. Então, eu fiquei com esse tripé. Ele começou a funcionar, começou a hora que eu ia, batia de um lado, ia no outro. Falava, parece que está funcionando isso aí. Tá dando certo. Tá dando certo. Aí... Seguimos nisso aí. Aí veio a sabedoria, né? A lente, a quarta, no estoicismo tem 4 grandes virtudes. Coragem, sabedoria, justiça e a temperança, que é o equilíbrio de todas as coisas, né? Então a sabedoria, ela é fundamental para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né? Sabedoria é você. Eu acredito que nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Material. E o que você está fazendo aqui? Passando por uma experiência. Então, você tem que experienciar. E a sabedoria é você pegar um conhecimento e utilizar ele, colocar em experiência. Então, praticá-lo, né? Praticá-lo. Então, ela é fundamental. E as pessoas falam, Léo, mas e aí? A sabedoria sobre o quê? Onde que começa? Eu gosto muito daquela frase do Sócrates, né? Que tem até aqui, ó. Know thyself, conheça-te a ti mesmo. E a frase completa, né, estava no oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo e conhecerá deuses moldados em todas as formas. É sobre você conhecer a você. E eu gosto de dizer uma do Viktor Frankl também, que ele diz, entre o estímulo e a resposta tem um instante, existe um momento. E naquele momento, aquele instante, reside a sua capacidade de fazer algo de maneira sábia ou de reagir de forma irracional. Instintivamente. Você sempre vai ter opção. Você sempre tem opção. De agir conscientemente. E é onde que mora. Aí, como que você conecta essa sabedoria? A hora que eu vou treinar nas empresas, eu falo, gente, e aí? Qual que é o estímulo? Input, output, processamento. Estímulo, resposta, seu momento. Cara, te fechou no trânsito. Aí você vai lá, fica irado, ativa a amígdala, cortisol, briga, chega no escritório, aquele dia de caos. Aí você teve aquele dia de caos, você vai para casa... briga com o seu cônjuge, porque aquela energia que te destruiu. Por quê? Porque você deu a coisa mais importante que tem na sua vida, que é a sua calma, para um desconhecido que passou. A sua paz, né? Você permitiu que o outro tirasse a sua paz. Exato. Você imagina o seguinte, a gente não deixa ninguém tocar no nosso corpo sem nosso consentimento, né? Mas algo que é mais importante que o nosso corpo, que é a sua paz, passa um desconhecido, põe um carro na sua frente e fala, leva ele embora. Exatamente. É o que as pessoas fazem. Então, a sabedoria é sobre a gente começar
gerir a nossa resposta, gerir as nossas ações. E como que a gente faz isso? Como que a gente chega nesse lugar? Entendendo que nós não somos os nossos pensamentos. Você fazer essa primeira conexão, você falar, opa, como assim? A hora que eu levo isso para as pessoas... Todo mundo fica assim, é que nem penso, logo existo, nada disso. Eu falo, não, mas você tem consciência? Pergunta, você tem consciência que você não é seu pensamento? Uma auditória ali. Um outro fica meio assim. Falo, vou perguntar de outra forma então, vamos ver. Quantas vezes você já não concordou com um pensamento seu? Aí metade geralmente levanta o braço. Eu falo, vamos perguntar de uma última vez. Agora eu quero todo mundo levantando o braço, hein? Quantas vezes você já pensou alguma coisa que você falou, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém viu pensar nisso aí. Aí todo mundo levanta. Eu falo, olha só, se existe o pensamento, existe o observador, existe o objeto, existe o sujeito. Então quem é você que está por trás desses olhos me olhando e pensando? E o que é o pensamento? Você é o observador. A alma, o espírito, a luz, a energia, o que você quiser chamar. Exatamente. E eu gosto da analogia que é o seguinte, é como se nossos pensamentos fossem as nuvens. Eles vêm e eles vão, e nós somos quem? Nós somos o céu, nós somos aquela presença. A gente continua ali. A gente tá ali. Às vezes é uma nuvenzinha, né? Aquela nuvem à toa, você tá dirigindo uma nuvenzinha. De repente, brum, cúmulos nimbus, sombra. Aquela tempestade. Faz sombra, né? Escurece. Fala assim, quem já viveu isso? Você tá dirigindo, de repente tava bem, tava mal. Opa, por que é essa nuvem? O que veio? É um pensamento que emergiu. A partir desse momento que você começa a observar esse pensamento e a controlar esse pensamento, o que você vai controlar? Suas emoções, que são reações químicas que seu corpo tem com relação a esse pensamento. A partir de você controlar seus pensamentos, suas emoções, você controla suas ações. Sim. Né? Que elas iniciam no pensamento. A partir do momento que você controla suas ações, você consegue repeti-las, você está formando seus hábitos. E está se construindo. E está se construindo. A coleção de hábitos é o seu caráter. Exatamente. Que vai determinar a sua vida. Então perceba, se você quer mudar a sua vida, mude seu caráter, mude seus hábitos, mude suas ações, você precisa mudar seu pensamento. Então tudo inicia e termina no pensamento. Né? O Caibalion, tudo é mental. Tudo é mental. Tudo inicia no pensamento. O universo é mental, né? O universo é mental. E fui seguindo, coragem. Aí na quarta, a gente falou a sabedoria. Quarta. Sabedoria. Né? Aí a quinta delas, né? A primeira extrínseca. Porque vamos lá, você está bem, você está conectado, você está em paz. Gratidão, humildade, fé. Você buscou conhecimento, buscou sabedoria. O que você precisa fazer? Ficar em casa, no sofá, lendo o dia inteiro? Ou ficar só meditando, fazendo mais nada? Tem que botar em prática. Você tem que pôr em prática. Tem que pôr a bola no jogo, tem que ir pra guerra, tem que ir pro campo. Não tem o que fazer. Não dá para ser engenheiro de obra pronta. Não. Não, você vai ter que construir. Você vai ter que construir. Exato. Então, primeiro coloque a máscara, gratidão, humildade, fé, se refaça, busque conhecimento, evolua, cresça, e agora é coragem. Agora é dar o primeiro passo. Aí a gente entender que coragem não é ausência de medo. Coragem é você triunfar sobre o medo. E o mais interessante disso tudo, Bia, é que sabe quanto tempo você precisa ter coragem para você fazer as maiores coisas? Quanto tempo de coragem você precisa ter? Muito pouco. Quanto? Segundos. 10 segundos de coragem. Acho que dá até menos. Às vezes menos, às vezes é 2, 3, até 10 segundos de coragem. Quanto mais você praticar isso, eu brinco que eu tenho medo, você tem. Eu levo medo para passear comigo. Eu falo, vem, vamos embora. Vamos embora, vamos com medo mesmo. E ele vai sumindo no meio do caminho. Eu falo, vamos embora, senta. Tá com medo, vai com medo mesmo. Vou com medo, levo ele para passear. Quando eu for ver, ele já não tá no banco do carona e sumiu. E o que é muito interessante é que eles fizeram uma pesquisa. Quem são as pessoas consideradas mais corajosas do mundo? São os Navy SEALs. Eles passam por um treinamento absurdo para conseguir virar aquilo lá. Uma semana, assim... não podem dormir, muito difícil. Uma loucura. Né? Quem viu o BOP, aquilo elevado à enésima potência. Exatamente, eles ainda são mais, né? A tropa de elite da Marinha. Exato, é o ápice. É o ápice. Aí eles ganham uma medalha que chama Medalha de Bravura e Bravery. É o ápice da medalha deles. E os cientistas foram olhar e falar, como que você é tão corajoso? O que você faz para ser tão corajoso assim, né? E eles pegaram e eles foram ver o seguinte, a maioria, o que você fez ali que você ganhou essa medalha? Olha, meu amigo tomou um tiro ali, eu peguei ele na zona de tiro, corri, foram 10 segundos. A outra ali machucou, peguei, fui, corri. E eles foram vendo que eram tudo ações de 10 segundos
E mais do que isso, ações que a maioria das pessoas fariam numa situação dessa. Que é aquela coisa do instinto para o bem, né? Exato. É você ir lá e fazer o que tem que ser feito. Parece que existe no ser humano, quando eu escrevi Mentes Perigosas, eu botei muito isso, que a bondade vem de fábrica, né? Na maioria das pessoas, absoluta maioria. Eu li, adorei. Né? E tem essa coisa, né? O bebê, quando olha alguém cair, ele faz o rostinho de preocupação. Né? Existe uma coisa nossa que vai se desfazendo, ou a gente não vai praticando, mas é uma índole que tende a fazer o que deve ser feito. Eu digo então a bravura é isso, quando você passa a fazer o que tinha que ser feito. Exato, você faz o que é certo. Sem pensar, você faz o que é o certo. Né? É certo pelo certo, é o ato e a própria recompensa. Exatamente. Eu faço o que é certo e pronto. E você trouxe essa questão do bebê, eu achei interessante. Eu falo com meus filhos, mais do que tudo, eles ainda me ajudaram ainda a entender mais essa alma que já vem no corpo. Eles são gêmeos, chamam Theo e Lucas, eles têm 14 anos. E quando a mãe deles estava grávida, dentro do útero, o Theo estava mais embaixo e o Luca mais em cima. E o Theo ficava chutando, empurrando o Luca. O Luca ficava com pouco espaço para cima, o Luca ficava ali e o Theo ali tirando espaço. Na hora que deu 8 meses por ali, o médico falou, vamos fazer a cesárea tirar, porque tá prejudicando o Luca aqui. E eu fiquei lá na sala do parto vendo eles nascer. O Theo já nasceu assim, ó, chorando assim, ó. O Luca já mandando, o Luca chorando assim, pedindo. E até hoje, Bia, o Theo tem esse jeito mandão e vai, e o Luca bonzinho e segue. Sempre, eu falo, já era no útero. Sim. Não tem a ver com a criação, tem a ver com nada. Nada, a alma já embarcou. Influência, exatamente. Desse jeito. Eu acredito muito nisso. Achei muito fantástico. Mas aí eles viram que eram 10 segundos de coragem. Eu gosto muito daquele filme Querida, Comprei um Zoológico. Você já assistiu aquele filme? É lindo, né? Com o Matt Damon. Aquela hora ele fala isso, né? Fala, como que você comprou um zoológico? Você estava quebrado, sua esposa tinha morrido de câncer, né? Uma história real. E o zoológico deu super certo, tá lá até hoje. Ele fala, olha, eu aprendi que na vida 10 segundos de coragem, a gente precisa ter 10 segundos de coragem alucinante às vezes para fazer o que a gente precisa fazer. Aí ele foi lá e comprou o zoológico nesses 10 segundos. Aí ele pega e vai contar para os filhos como que ele conheceu a mãe deles. Né? Vai lá no restaurante, aí chega e fala, olha, tava sua mãe, eu andei ali, eu olhei aquela mulher mais linda do mundo, sentada tomando um milkshake. Eu falei, nossa, não tem a menor condição, essa mulher é muita areia para mim, não dá. Mas ele falou, não, tem aqueles 10 segundos, 10 segundos eu tenho. Então eu vou lá, chegou meio tremendo, ela tomando um milkshake. Falou, escuta, é bom esse milkshake? Já falou, nossa, já foi 5 segundos. Ela falou, sim, é uma delícia, você quer provar? Aí ficou, quero. Sentou, enfim, começaram a namorar e casaram. Então você perceba que 10 segundos mudou a vida dele. Às vezes você vai conhecer a pessoa da sua vida. 10 segundos é o que você precisa para pegar o telefone e ligar para um cliente. 10 segundos é o que você precisa para levantar da cama, lavar o rosto e malhar. Depois não é mais coragem. Depois é disciplina. Exatamente. É além de 6. É resiliência, é consistência. Dizem que perguntaram para Confúcio, né? Confúcio, qual que é o segredo da vida? Em uma palavra. E ele falou, o segredo da vida é tolerância. Aí perguntaram para Epiteto. Epiteto, qual que é o segredo da vida do outro lado do mundo? Ele falou, a vida é sobre persistir e resistir. Então a gente persiste à dor, resiste ao fracasso. Aos desejos, não podemos realizá-los todos. Exato, né? Resiste ao medo. Então a vida a gente vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar. E o processo é esse. É esse mesmo. É o game da vida, né? É o game da vida. Eu costumo brincar que a gente tem que entender o que é o game da vida. Por exemplo, a vida, o universo não é caos, é cosmos, é uma organização. A gente é finito, todos iremos morrer. E ainda assim é uma experiência fabulosa. Fabulosa, é uma mágica, né? A gente mágica. Se acordar cada dia e falar, tem mais hoje, né? O presente do momento presente é fantástico. Tem tudo, a vida tem tudo para não ser. E ela tem um imperativo, ela se impõe, né? Você queima toda uma plantação, você queima toda uma floresta. Se você não fizer nada, daqui a pouco a vida se impõe, ela nasce tudo. Ela volta. De novo. É uma coisa assim que você não tem como, é uma força que não tem bomba atômica que
que tenha tanta força como aquilo. Não tem nada, né? Essa bomba Nada. atômica pega o Big Bang aí, que é Exato. 13 Imagina, bilhões de anos. A hora que é isso? É nada. É o tudo, né? Exatamente. Não tem comparação. Aí a gente vai para nossa sétima lente. Sétima lente. Que é onde fecha tudo. Então você imagina, você pôs a máscara, tá bem, gratidão, humildade, fé, buscou o conhecimento, buscou a sabedoria, teve coragem de iniciar, teve disciplina, resiliência. E aí? Aí é só você voltar isso pro meio. É o transbordo. É o compartilhar. É o compartilhar, transbordar. Então, dentro do estoicismo tem um conceito de simpatia, que é estamos todos conectados, somos todos parte de um mesmo organismo. E tem uma frase do Marcos Aurelius que ele diz: o que faz bem a colmeia, faz bem a abelha. O que faz mal à abelha, faz mal à colmeia. Então, o que você faz pelo outro, aí você fala, bom, Jesus falou a mesma coisa. Faça ao próximo que como você gostaria que fosse a si mesmo. Exatamente. Por quê? Como que você pode amar o próximo como a si mesmo? A hora que você entender que não existe o próximo. Que é tudo uma coisa só, é tudo uma mesma energia, um mesmo flow. Exatamente. Então, o simpatia é sobre a gente fechar esse ciclo. E esse ciclo, essas lentes, eu tatuei elas aqui em mim, porque é todo dia a hora que dá uma falando. Com certeza. Qual que é o superpoder que eu vou usar? É a persistência de não esquecer. Exato. É você tá com isso aí.